Salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje novamente aqui para falar de assuntos misteriosos, porque eu sei que vocês gostam e eu também. Hoje nós vamos falar sobre a Condessa de Sangue. Na verdade, o nome dela era Elizabeth Bathory. Essa mulher realmente existiu e é considerada, pessoal, por muitos pesquisadores como a mais cruel e sádica das serial killers, tá? Ela também está presente num livro que eu vou recomendar aqui para vocês. O nome do livro é Lady Killer. Se vocês quiserem conhecer mais da história dela e de outras criminosas que marcaram época, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo e também no nosso comentário fixado. Vale muito a pena a leitura, eu vou recomendar aqui para vocês. Essa mulher ela é acusada, pessoal, então, de matar 650 de suas criadas, porque parece que ela acreditava que o sangue dessas jovens iria rejuvenescer a sua pele e iria então lhe proporcionar a beleza e a juventude eterna. Muitos acreditam que ela é inocente, vítima de uma conspiração do rei, mas por causa de um diário escrito por ela mesma, que uma das 300 testemunhas, tá, que prestaram depoimento contra ela no julgamento e que eram uma de suas vítimas, né, que haviam sobrevivido ali com marcas profundas no rosto, parece que essa menina conseguiu o diário, apresentou isso, então teria sido a queda dessa mulher, porque ali estava escrito tudo o que ela fez, que estava ali a quantidade de meninas que ela matou, exatamente 650. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre a história da Condessa de Sangue, eu convido vocês a ficarem comigo até o final do vídeo. Se gostarem, é claro, deixem aquele like que tanto nos ajuda e também se inscrevam em nosso canal, tá bom, pessoal? Porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu sou Bruna Oliveira e sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. District 1 be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 has a 12. We're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of the class known 20. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e morreu em agosto. Não se sabe o dia certo que ela morreu, tá, pessoal? Mas sabe que foi no mês de agosto de 1614, aos 54 anos de idade, trancada no seu próprio castelo, o castelo de Keštic, na Eslováquia, tá? Esse castelo ela recebeu de presente, então, do seu esposo quando ela se casou, e que foi ali que ocorreu, então, pessoal, que ocorreram, né, essas torturas, né, macabras que eu vou contar aqui para vocês, e também teria sido, então, o final dela ali dentro daquele castelo. Então, assim, a Elizabeth, ela era filha de pais que eram primos, né, Anna Bathory e George VI Bathory, tá, pessoal? A Elizabeth, desde pequena, parece que ela sofria, assim, com fortíssimas dores de cabeça. Ela tinha crises ali de convulsão muito forte. Ela era epilética. Muitas pessoas afirmam que esses problemas de saúde que ela tinha outros irmãos também. Não sei se eles tinham esse problema, mas ela, desde pequena, sofria muito com enxaqueca. E por causa dessas crises, que um dos motivos é porque os seus pais, eles eram primos, tá? De primeiro grau. Então isso, né, que ocorreu então ali nela, alguns problemas de saúde. Ela tinha desde pequena uma saúde muito fragilizada. Como ela convulsionava bastante, eu não sei naquela época se era um médico, se era alguma espécie de curandeiro, porque a família da Elizabeth, eles eram protestantes, que eles não gostavam muito ali da Igreja Católica, mas eu não sei como é que era o comportamento deles nessa parte ali, então, da utilização de curandeiros, tá? Eu acredito que eles deveriam utilizar, porque naquela época a medicina realmente não tinha, né, os avanços de hoje. Como Elizabeth tinha essas dores de cabeça muito fortes, que eles procuraram ali alguém da região para que pudesse ensinar algum remédio que pudesse acabar com aquelas crises, porque ela se machucava muito cada vez que ela se batia no chão. Então, o que foi ensinado desde pequena? Passava, pessoal, sangue de uma pessoa jovem e saudável entre os lábios logo após que ela convulsionava. Parece que ela teve uma pequena melhora e então assimilaram que seria por causa disso, não que seja, mas que era um tratamento que eles faziam e que eles julgavam que dava certo. Com o passar do tempo, as crises começaram a aparecer de uma forma mais intensa. Então parece que uma dessas pessoas que tinha dado essa receita falou então que ela teria que aumentar e incrementar a dose com outros ingredientes. Ela tomava um cálice
pequeno de sangue de uma pessoa jovem e saudável, com pedaços de caveira, pedaços de crânio moído dentro daquele remédio, digamos assim. Então, ela tomava aquilo ali. Então, provavelmente, pessoal, isso fez muito mais mal para ela do que bem. A Elizabeth, apesar dela ter uma saúde mais fragilizada, ela era considerada pelas pessoas da família e pela própria criadagem como uma menina muito autoritária, que ela era muito caprichosa, era muito rebelde e que ela desafiava até mesmo o próprio pai. O pai dela e a mãe não eram pessoas assim muito carinhosas com os filhos e muito menos com os funcionários do castelo. Por essa teimosia, por ela ser muito impetuosa desde pequena e que ela enfrentava os pais quando a sua vontade não era feita, e que os pais também aplicavam nela castigos muito severos. Dizem que ela apanhava muito e que ela também presenciava os castigos que os funcionários do castelo também recebiam. Só que o que acontece, pessoal? Muitas pessoas falaram que desde quando ela era pequena, a Elizabeth ela se divertia muito com os castigos que a sua criadagem recebia, que ela presenciou também algumas execuções públicas e cada vez que um funcionário iria ser castigado, que ela era a primeira da fila que ela pedia para ver. Então, alguns funcionários contaram, pessoal, essa história ela não é 100% confirmada, mas ela está também nesse livro, do Lady Killers, tá? E eu me baseei nesse livro para contar essa história para vocês também. O que acontece? Foi falado nesse livro, que teve um certo dia que o pai e a mãe da Elizabeth acusaram um cigano, que na verdade já era um camponês, parece que ele tinha se instalado ali naquela região, e ele já tinha construído a sua casa, estava fazendo a sua vida, porém, algumas crianças desapareceram, e algumas pessoas também informaram que ele andava roubando na cidade, mas isso não foi confirmado. Simplesmente pegaram um homem, deram uma surra, Elizabeth parece que teria acompanhado tudo isso, pegaram esse homem que já estava praticamente morto pela surra que ele levou, levaram ele até um campo, mataram um cavalo, abriram então a barriga desse cavalo, pegaram esse homem, colocaram dentro da barriga desse cavalo, costuraram ele no estômago desse animal e depois fecharam essa barriga do cavalo costurando também e deixaram somente a cabeça desse homem para fora, tá? Então, quando a Elizabeth viu isso, ela ria muito, ela achava muita graça. Outra situação também que aconteceu, pessoal, foi nas masmorras do castelo onde ela vivia quando ela era pequena. Prisioneiros apanhavam muito, sofriam todos os tipos de violência, todos os tipos de abuso, inclusive abusos sexuais. Quando ela descobria que teria esses castigos em horários mais tarde da noite, ela fugia do quarto, ficava lá no escuro, na escada, presenciando toda aquela cena. E é aí que entra, então, foi aí que nasceu esse sadismo que ela tinha, esse sadomasoquismo, porque quando ela alcançou, então, a sua adolescência, que ela ficava ali olhando os carrascos, cometerem esses abusos sexuais ali dentro dos calabouços e que ela também se excitava muito vendo esse tipo de cena, porque pelo que conta na história, pessoal, ela começou uma vida sexual muito cedo. A Elizabeth, ela teria sido prometida para um conde quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Então, esse conde, ele tinha ali alguns anos a mais que ela, provavelmente uns 4, 5 anos a mais do que ela. Então, assim que eles firmaram esse compromisso, que Elizabeth foi passar um tempo na casa dele, como era de costume naquela época, para que ela pudesse aprender, então, ali como funcionava a vida naquele castelo, para que alguns anos após, quando ela se tornasse esposa dele, ela já saberia por onde começar, como administrar, como tratar a criadagem. Então, ela foi mandada para esse castelo, não sei se alguém da família dela foi junto ou não, mas nesse tempo que ela ficou ali, quando ela completou ali mais ou menos seus 13, 14 anos, ela se envolveu com um camponês e ela teria engravidado desse camponês. Os pais então perceberam o estado interessante dela, tentaram esconder ao máximo, tiraram ela daquele castelo, levaram para casa, falaram que ela estava doente, que ela tinha que ficar se tratando em casa. Só que o que aconteceu? Ela ganhou um bebê e esse bebê, que era uma menina, dizem que o pai, tem duas versões para essa história. Dizem que o pai da Elizabeth pegou essa criança e teria dado para uma família de camponeses junto com uma quantia grande de dinheiro
para que eles levassem essa criança embora dali. E a segunda história, que eu prefiro acreditar na primeira, é que ele teria matado essa criança e teria dado para os cães selvagens, né, terminarem ali o serviço. Então eu prefiro realmente acreditar que ele deu essa criança para uma família de camponeses. Só que essa história, pessoal, não conseguiu ser ocultada do conde ali, que seria esposo da Elizabeth. Ele parece que descobriu tudo isso, mas falaram para ele que ela, né, teria sido abusada por esse rapaz, o que parece que não é verdade, parece que realmente ela se envolveu com ele porque ela gostava dele, era um rapaz muito jovem também. Então o noivo dela, né, cego de ciúmes, querendo vingar ali a honra da sua noiva, foi atrás desse rapaz porque ele deu uma surra muito forte nele, porque esse rapaz que se tornou o esposo da Elizabeth, já vou falar um pouquinho sobre ele, que ele também tinha um comportamento muito violento. Ele ficou anos mais tarde conhecido como Cavaleiro Negro por causa da matança que ele fez nas suas batalhas. Ele se tornou líder do próprio exército e dizem que ele tinha sim uma sede de sangue maior do que a dela. Então parece que ele pegou esse rapaz, bateu muito nele, castrou ele primeiro e depois teria jogado então o corpo dele já praticamente desfalecido também para os cães, tá? Então é uma história ali que bate um pouquinho referente ao bebê que ela teria tido e também ao final que esse namoradinho ali que ela arrumou, na verdade, teria levado na mão desse conde. Poucos meses depois de ter ganhado esse bebê, essa menina, ela teria então se casado, tá? Quando ela completou ali 15 anos, ela teria se casado com o conde. E ali então, pessoal, começa uma história de muito sadismo dos dois, porque que ela e o marido eram a tampa e a panela para fazerem tanta crueldade. Então, assim, pessoal, ela se casou com o conde, o nome dele era Ferenc Nedest. Quando ele se casou com ela, ela tinha ali 15 anos, mais ou menos, e ele tinha também 19, era um homem bem jovem ainda, mas que já tinha com ele essa crueldade. Tanto que algum tempo depois, ali em 1578, ele foi nomeado chefe do seu próprio exército, tá? E ele foi, então, lutar nas suas batalhas. Ele ficava muito tempo fora, que era uma época ali em que os turcos, né, haviam invadido aquela região. Ele então lutava, matando aqueles homens de formas inimagináveis. Parece que ele aprendeu com os próprios turcos métodos de tortura que depois ele aplicou neles, né, que acabaram sendo então as suas vítimas, e também teria ensinado a sua esposa. Então ele passava muito tempo fora. A Elizabeth demorou, parece que, ter filhos com esse homem, parece que até ocorreu ali uma fofoca, digamos assim, que ele teria dificuldade em ter filhos, mas algum tempo depois que eles tiveram ali, alguns relatos informam que eles tiveram 3, outros já informam que eles tiveram 7 filhos, então essa informação lá não é bem confirmada. Mas o conde, ele passava muito tempo fora, só que ele mandava muito ouro para a esposa, ele mandava assim todos os tesouros que ele conseguia catar ali das suas vítimas, ele então mandava para ela. E ela, né, como ficava muito tempo sozinha, ela acabava então passando muito tempo visitando as propriedades e também ficava muito de olho nas suas criadas, porque assim, é uma história que não é 100% confirmada, mas parece que a condessa, ela era bissexual. Ela gostava tanto de meninos quanto de meninas. Então, era uma coisa que para ela sentia, mas ela não extravasava, ela não contava. Então, isso talvez possa ter explicado muito da forma como ela torturava essas meninas. E por que só mulheres? Porque ela nunca matou nenhum homem. Ela só matava mulheres. E ela sempre deixava essas meninas, pessoal, totalmente despidas antes de aplicar esses castigos. Então parece que ela nunca castigava quando essas meninas estavam com roupas. E é ali também que entra uma outra parte da história, que algumas testemunhas falaram que, além das torturas que ela cometia, ela também abusava sexualmente dessas mulheres. Então é muito difícil, os próprios pesquisadores acham ela muito controversa, muito misteriosa por isso, porque parece que na história não tem um outro caso igual ao dela. Ela só matava mulheres. E quando o esposo dela voltava dessas viagens, ele então ensinava para ela métodos de tortura. Tem um método, pessoal, que ele ensinou, parece que ele aprendeu na guerra e que ela aplicava ali nas suas servas, porque a Elizabeth, ela era uma mulher muito vaidosa. Muito vaidosa, parece que tinha um batalhão ali de meninas sempre para arrumar o cabelo dela, colocar roupa,
Naquela época a gente sabe que para vestir uma nobre, né, demorava cerca de quase 1 hora até colocar todo aquele aparato, escovar cabelo, fazer penteados, usar as maquiagens que elas tinham na época. Então, a Elizabeth, ela era muito vaidosa e tudo tinha que estar muito perfeito. Ela era muito perfeccionista e muito violenta quando as coisas não aconteciam da forma como ela queria. Isso desde a sua infância. Que essa lenda da Condessa de Sangue, até, pessoal, não sei se faz muito sentido não, se a genética ajuda muito nesse caso, mas ela era descendente de Vlad, tá? Vlad Tepes, o Empalador, aquele lá que deu origem, né, ao Conde Drácula. Até tem muitos escritores que falam que, na verdade, o Conde Drácula foi inspirado nela, pelo motivo de procurar a juventude eterna, pelo motivo de beber sangue, de utilizar sangue, que usaram ali o Vlad como uma figura masculina. Masculina, mas que na verdade a essência desse personagem seria a Elizabeth. Então, o que acontecia, pessoal? Qualquer erro que essa serva tivesse cometido já era motivo para ela castigar. E quando elas não erravam, parece que ela achava algum meio, algum motivo para então castigar essas meninas que eram tão jovens, né? As preferidas dela, pessoal, eram meninas entre 10 e 14 anos, com no máximo ali 30 anos de idade. Então eram mulheres muito jovens, ela preferia, parece, contratar meninas que eram assim jovens por causa da virgindade. O sangue, né, das virgens na cabeça dela era muito mais atrativo, muito mais eficiente, né, para o tratamento que ela procurava de rejuvenescimento, que essas meninas ali eram as suas prediletas. Então, o que acontecia? O marido dela vinha dessas guerras e ensinava esses métodos. Teve um dia, até essa cena tá num filme, tá? De 2009, que fala sobre ela. Então, essa cena mostra bem o que teria acontecido. Que no momento que uma dessas servas estava escovando o cabelo da Elizabeth, que ela teria então puxado sem querer o cabelo dela, e como ela já tinha muitas dores de cabeça, parece que aquilo ali deixou ela assim possessa, ela levantou, ela deu um tapa tão forte no rosto dessa menina que o sangue espirrou no rosto dela. Então ali ela teria se olhado no espelho, teria passado um lenço próximo dos olhos, e então na cabeça dela, ela viu que aonde o sangue tinha espirrado e ela tinha passado pano, que a pele dela teria se tornado mais jovem, teria amenizado, né, as suas linhas de expressões, né, e a pele teria ficado com um tom mais rosado naturalmente, não pelo sangue. Então, a partir dali, ela começou a olhar para essas servas, pessoal, de uma outra forma, como se elas fossem um remédio para a sua juventude ali ser conservada. Então, o esposo dela, vendo que a mulher também tinha essa sede, né, pelo sofrimento dos outros, começou então a ensinar para ela algumas técnicas. Tem um nome de uma técnica que ele usava que se chamava chutar estrelas. Ele então pegava essas servas junto com a esposa, amarravam elas, né, deixavam elas totalmente sem roupa, que já era uma grande humilhação para elas, imagina, né, deixavam elas ali com os braços pendurados nas masmorras, e muitas vezes parece que no próprio pátio do castelo, tá? E ai de quem abrisse a boca. Então parece que elas faziam assim, eles faziam assim, penduravam elas, colocava um papel entre os dedos dos pés com óleo e ele colocava fogo. Então ali elas começavam a se debater muito, né? E ali então ele criou esse apelido, né, para essa tortura, que era chutar estrelas. Outra coisa também que parece que a Elizabeth gostava muito de fazer, pessoal, era punir as meninas conforme os erros, né, que elas tivessem cometido. Se ela suspeitasse que a menina tivesse roubado alguma de suas joias, por exemplo, que parece que muitas vezes ela escondia para culpar as servas, parece que ela pegava uma moeda, tá? Uma moeda, esquentava essa moeda, deixava ela em ferro, né, botava no ferro em brasa, pedia para elas segurarem, apertar bem aquela moeda, então elas ficavam com aquela marca de um possível roubo na mão, tá? Mas parece que tudo isso era uma grande mentira, que as meninas morriam de medo dela, então faziam de tudo para que elas não errassem, para que elas não fossem punidas. Se elas errassem um ponto de costura, parece que ela pegava aquele mesmo instrumento que ela estava utilizando, que na maioria era agulha e alfinetes, também despia elas, amarrava elas e começava então a pegar essas agulhas e a colocar debaixo das unhas, em cima das unhas e nos mamilos das meninas, porque ela gostava muito de furar
essa parte do corpo, tá? E em outras partes mais íntimas e mais sensíveis também, deixavam elas ali com aqueles alfinetes, com aquelas agulhas ali penduradas. Durante dias ela pegava um chicote que ela apelidou de gato de 9 caudas, era um chicote com 9 pontas de couro, que ela dava surras ali exorbitantes, tá? Há relatos de alguns cúmplices dela, um menino, né, um rapaz chamado Fixco, eu acho que é assim mais ou menos o nome dele, que também era desfigurado, não sei se por causa dela ou por causa de outro acidente, e ele também parece que tinha um leve retardo, tá? Mas ele também foi uma das testemunhas de acusação dela no julgamento, e ele teria dito que ela pegava esse chicote e ela batia tanto nas meninas que a pele chegava a saltar. Ele disse que ela batia tanto não só com o chicote, mas com qualquer outro tipo de objeto, que muitas vezes a pele dessas meninas ficava enegrecida e essa pele acabava soltando sozinha do corpo. Ele falou que teve uma menina que foi muito forte e que demorou muito para morrer, que teria sofrido muito, que ele jamais teria esquecido, que ela teria levado, ele contou, mais de 200 pancadas, tá? Tanto de chicote quanto de porretes, porque ela tinha porretes ali, pessoal, com pregos ao redor, né? E que ela batia muito nas meninas com aquilo ali, a ponto de já saltar a metade ali, né, da pele com a carne ali para fora. Dizem que era uma coisa assim monstruosa que ela fazia. Na época de inverno, ela pegava essas meninas, deixava sem roupa, porque como eu falei para vocês, ela nunca castigava essas meninas com roupa, ela sempre mandava tirar e pedia para que elas andassem na neve e também jogando baldes ali, né, de água gelada, esperando que elas fossem lentamente congeladas. Teve outras situações também, pessoal, que ela fazia muito isso no verão, que ela castigava muito ali as pessoas conforme a época do ano. Então, quando chegava no verão, que geralmente tinha mais insetos, o que ela aprendeu com o marido dela? Ela passava mel no corpo dessas meninas, deixava elas nuas, pendurada ali numa árvore ou amarrada em troncos na sua propriedade e deixava elas ali para que os insetos então fizessem o seu trabalho, tá? Então ali vinha de tudo, vinha abelha, vinha marimbondo, vinha qualquer tipo de inseto ali, outros animais, e elas demoravam ali muitas vezes dias para morrer, morriam de fome, morriam de sede, morriam de choque, né, pelo próprio veneno dos insetos que as picavam. E uma coisa ali, pessoal, também que foi comentada pelas suas criadas, é que quando esse tipo de coisa acontecia, que caía justamente na época que o conde estava visitando a sua esposa, que eles mantinham relações sexuais na frente das suas vítimas, vendo aquele tipo de cena. Então dizem sim que era uma coisa pavorosa, parece que teve até algumas das serviçais ali, alguns soldados que tentaram intervir e também foram castigados, porque dizem que era uma coisa assim pavorosa, diz que a mulher era um trator. Muitos dos corpos que foram encontrados estavam faltando pedaços, né, no braço, no rosto, no corpo das meninas, no seio, que ela mordia e ela arrancava pedaços. Então era uma pessoa que, se realmente ela fez tudo isso, tá escrito com a própria letra dela nesse diário, ela realmente era um monstro, né? Uma pessoa que, se é que eu posso chamar de pessoa, fazer esse tipo de atrocidade, então tudo que causava dor, ela gostava de ter nos seus aposentos, porque muitas dessas servas também eram levadas para os seus aposentos, nem sempre ela castigava nas masmorras, e aí que entra novamente a questão da bissexualidade. Então, aquelas meninas que ela achava um pouco mais atraente, que ela não matava, ela torturava, mas ela deixava aquelas meninas vivas, né, para que elas então pudessem servir ela de uma outra forma quando o conde não estava em casa. Que essa bissexualidade dela era muito ativa, ela era considerada como uma mulher ali com ímpeto, né, sexual muito forte, incontrolável desde a sua infância. Várias testemunhas falaram praticamente a mesma coisa. E olha, pessoal, que foram 300 testemunhas falaram tudo isso, e os depoimentos eram muito parecidos um com o outro, inclusive meninas que estavam muito marcadas, né? Tinham meninas que foram nessa época prestar esses depoimentos com a marca das moedas, marcas de chicotada, várias marcas de meninas que não tinham mais os dedos, porque tinha uma das cúmplices dessa mulher que era chamada Dorca. Dorca, na verdade, era um apelido, o nome dela era Doroteia. Ela era uma espécie ali de governanta da casa, né, dos castelos que ela tinha, e parece que essa mulher também adorava participar das torturas, e uma das torturas que ela costumava fazer na presença da condessa era pegar
uma cisalha, que é uma espécie de um alicate, tá? Que tem uma ponta um pouquinho mais diferenciada, que ela tinha essa cisalha de ferro, que era bem grande, e ela costumava, então, decepar o dedo dessas meninas. Então, muitas das criadas dela que não tinham tanto os dedos das mãos quanto os dedos dos pés. A maioria das suas criadas, pessoal, eram meninas que haviam sobrevivido ali nessas guerras, não tinham pai nem mãe. Muitas eram camponesas, tá? Filhas de pessoas muito pobres e que também não tinham uma boa índole. Então, a condessa chegava na casa dessas pessoas, muitas vezes comprava essas meninas, tá? E muitos familiares sabiam do que aconteceria, porque como a condessa era muito cruel e muito escancarada, porque ela tinha, digamos assim, as costas quentes com o rei, porque o rei era menos rico do que ela. Ele andou pegando alguns empréstimos ali com o conde, e esses empréstimos já estavam impagáveis, eles já estavam numa quantia ali exorbitante, então ela era mais rica do que o rei. Por causa desse motivo, ela tinha ali vistas grossas, né? Parece que as pessoas ali comentavam, tinha aquele burburinho do que ela fazia. Muitas famílias não deixavam mais as suas filhas prestarem serviços para ela. Aqueles que já sabiam e que deixavam ir, porque provavelmente eram pagos para isso. Então eram meninas praticamente sozinhas no mundo. E aquelas que não eram, que tinham os pais ali que ficavam um pouco mais atentos, que elas se controlavam um pouco mais. Mas teve algumas mães que foram um tempo depois procurar as suas filhas e simplesmente ela dizia que elas tinham morrido, que ela não podia fazer nada por eles, pagava uma quantia de dinheiro e aquelas pessoas acabavam indo embora. Mas na verdade elas estavam nas masmorras sendo torturadas. A Elizabeth, ela era protestante, mas tinha alguns monges ali que faziam aquelas peregrinações e eles já estavam de olho no comportamento da Elizabeth por causa dessas denúncias, né, que eles recebiam ali nos becos. Muitas vezes algumas pessoas pediam socorro, mas ela tinha muita influência, então eles tinham medo de acusar ela sem provas. Então o que acabou acontecendo? Eles acabaram fazendo muitas andanças ali por perto do castelo. E teve um dia que as torturas estavam tão violentas, pessoal, que do lado de fora das muralhas eles acabaram escutando. Teriam ido questionar e parece então ali que os soldados diziam que não, que era um prisioneiro que estava recebendo um castigo, mas que tudo estava sendo feito conforme a condessa e conforme também a autorização do rei. Então eles acabaram recuando, mas esses monges já estavam de olho, porque a Elizabeth, ela matava essas meninas. Quando ela não matava, elas acabavam morrendo ali pelas surras que elas levavam. Ela acabava então enterrando ali mesmo próximo do castelo. Então ela botava às vezes 2, 3 meninas dentro de um caixão só. Acabava enterrando, muitas delas não tinham nem caixão, acabavam sendo enterradas ali nas proximidades em covas rasas, feitas de forma proposital para que os cães acabassem encontrando realmente e dessem um final ali naquele corpo para que ela tivesse ali menos responsabilidade possível. Só que a coisa, pessoal, estava passando muito do limite. Começou a desaparecer muitas meninas, tá? E esses monges já estavam de olho na condessa. E foi ali que ela começou a ser, então, realmente investigada. Uma outra forma também, pessoal, de tortura que aconteceu, e que isso foi falado por uma sobrevivente que esteve nesse instrumento de tortura. Que Elizabeth, ela foi atrás de um ferreiro porque ela inventava muitas formas de torturar essas meninas. Então ela mandou confeccionar uma espécie de gaiola para que ela pudesse colocar essas meninas ali dentro. O ferreiro então teria recebido esse projeto, digamos assim, mas ele não sabia para que era. Quando ela contou para ele que era para colocar uma pessoa ali dentro para receber castigos, que esse homem recuou. Ele não quis fazer. Ela então ofereceu uma grande quantia de dinheiro para ele, ele continuou dizendo que ele não iria fazer, então ele foi ameaçado. Ou ele fazia a gaiola ou ele seria morto. E ele acabou fazendo. Então, ele construiu, ela fez esse projeto, ele executou esse projeto, era uma gaiola de ferro, que tinha muitas lâminas na parte de dentro das suas grades, mas elas também tinham grades um pouquinho mais espaçadas, mas que não eram suficientes para essas pessoas saírem. Essa gaiola, ela seria colocada na masmorra do castelo, teria então essa pessoa, essa vítima ali dentro, e essa gaiola, ela seria presa no teto por uma espécie de argolas que passariam então uma corrente. Então, essa gaiola, ela faria um movimento de vai e vem e também conseguiria ser empurrada de um lado, para o outro.
E cada vez, então, que essa gaiola batia na parede, essas meninas eram perfuradas. E na parede também ela havia mandado construir estacas de madeira com uma ponta muito fina para que cada vez que essa gaiola batesse, além da lâmina que já estava dentro da gaiola, que quando essas meninas também tivessem contato ali com a parede, que o sangue também jorrasse, pessoal, que ela ficava embaixo, recebendo então aquele banho de sangue para conseguir fazer o seu tratamento de beleza. Quando ela não fazia isso, parece que ela pegava, dava essas surras, tá, para fazer com que o sangue espirrasse no rosto dela, e muitas vezes ela tinha que trocar de roupa várias vezes, de tão suja, de tão molhada de sangue que ela ficava. Tem uma lenda, pessoal, que conta que ela enchia a banheira com o sangue dessas meninas e que ela ficava ali então imersa naquele banho de banheira. Só que as testemunhas que acusaram ela na época não falaram nada sobre isso. Em 1604, ela perde então o seu maior cúmplice, que era o seu esposo e também o seu marido. Ele morre, tá, pessoal? Não sei se ele morreu numa batalha, ou se foi de uma doença, ou ela matou, não sei. Né? Mas enfim, ela ficou viúva e como ela ficou sozinha, ela começou a viajar bastante para Viena, mas ela sempre voltava para o castelo. Então, nesse período que ela estava fora, ela pagava carrascos para continuar batendo e torturando as meninas. Então, ali de dentro, pessoal, acontecia de tudo com essas meninas, porque sem a supervisão dela, em cima, olha o que elas não passaram na mão desses homens, né? Nuas, amarradas, machucadas, totalmente indefesas. Então, provavelmente, todos os tipos de abuso ali eram cometidos. Então, quando ela ficou viúva, daí mesmo que ela se juntou a outras cúmplices, que ela tinha uma amante chamada Ana, se eu não me engano era Ana Darvúlia o nome dela. Ela era uma mulher muito brutal nos castigos, dizem que ela participava ativamente e que ela adorava dar surras de chicote nas meninas. Ela também era considerada uma bruxa, passava para ela então essas receitas de sangue para que ela recuperasse a beleza dela. Só que quando a condessa completou 44 anos de idade, ela começou a perceber que ela tinha cabelos brancos, que ela já estava com rugas, e ela ficou muito preocupada que esse tratamento já não estava sendo tão eficaz. Então, ela começou cada vez mais a procurar novas servas, porque estava muito difícil, pessoal, de conseguir outras, porque aquelas que ela já havia matado, não dava mais para tirar o sangue. As outras que ela queria contratar, muitas se recusavam porque a fama de sádica que ela tinha já tinha se espalhado pela região, só que todo mundo tinha medo dela. Então, muitos pais acabavam escondendo as suas filhas dentro de casa. Muitos diziam que já haviam morrido, que essas meninas tinham morrido, tinham ido embora, para que a condessa, então, não pegasse as filhas, para que esse tipo de atrocidade acontecesse. Então, todo mundo, digamos assim, já sabia, o rei fazia vistas grossas, mas ela continuava ali na sua saga. Então, essa Ana Darvúlia, parece que ela ajudava muito nesses banhos de sangue que a condessa tomava, mas ela tinha também outros cúmplices. Ela tinha a Dorca, que eu já comentei com vocês, que adorava arrancar o dedo das meninas com alicate. Tinha o Fíxco, que era um rapaz que escondia esses corpos, né? Era ele, segundo ele próprio falou, que ele enterrava esses corpos e que ele também presenciava algumas torturas, que ele não gostava de fazer aquilo, mas que ele era obrigado. Muitas pessoas falaram que ele também mentiu para livrar, né, a cara dele daquela situação, mas outras pessoas falaram que não, que realmente ele tinha bastante medo, até porque ele tinha um leve retardo, então algumas pessoas acabaram ficando com pena dele, mas isso também não livrou ele do final que ele teve, tá, pessoal? E também tinha uma outra moça muito jovem que trabalhava no castelo, que era uma das prediletas da condessa, e ela nunca machucou essa menina. Não sei se ela tinha algum caso amoroso com ela, era uma mulher muito bonita, mas que ela nunca teria tocado nessa menina de uma outra forma para poder machucar, o que também levantou suspeitas. E essa moça tentava também ajudar as outras meninas, que ela levava comida para elas. Às vezes ela recebia alguns castigos mais leves, né, por ter tentado ajudar as outras, mas que nada de mais grave teria acontecido. Isso também começou a levantar ali um certo burburinho que as duas teriam um caso. O nome dessa menina era Catalina, tá? Essa menina também, pessoal, foi inocentada, que ela também teve um caso com um dos juízes que fez o julgamento da condessa. Agora os outros, né, que era a Dorca, teve também a Ana acabou morrendo, tá, de causas naturais antes da condessa ser julgada, então o testemunho dela nunca foi colhido. Mas a Dorca, o Fíxco, a Catalina
e uma outra moça também se chamava Erce Majorova. Erce Majorova, que também era considerada uma bruxa, era viúva de um fazendeiro local, que a condessa e ela ficaram muito próximas porque essa mulher teria dito para a condessa que o sangue das camponesas não dava mais efeito, que ela teria então que partir para sangue nobre. E foi ali que a condessa então matou uma menina da nobreza, com uma coisa ali muito mal feita. Praticamente pegaram ela em flagrante, mas ela disse que a menina havia cometido suicídio no seu castelo, quando na verdade foi ela que matou. O que acontece? Como ela não estava mais conseguindo servas, ela então, para a nobreza, que não acreditava muito nessa história, ela abriu, digamos assim, uma escola de boas maneiras, e ela teria então pego 25 meninas, tá, para receber essas aulas, que dessas 25 meninas, somente uma teria escapado. As outras teriam morrido, e aí foi aonde o declínio dela aconteceu de vez, porque daí ela mexeu com pessoas erradas. O poder dela não tinha, na verdade, um poder muito alto com as mães dessas meninas nobres, porque ali ela literalmente caiu do cavalo, ela achou que iria ficar em panos quentes, né, como foi o caso das camponesas, mas ali meio que se uniu a mãe das camponesas com a mãe das nobres, foram todas para o castelo, exigiram uma retratação, eles queriam saber o que estava acontecendo com as filhas, e ela também informou então que elas teriam morrido de uma doença, e que também tem uma outra história que conta que ela falou que elas brigaram entre elas, e elas então teriam acabado ali se matando, e ela não pôde fazer nada, então, né, também não teve ali, digamos assim, muita inteligência para bolar nenhuma história. Contou a primeira que ela encontrou e achou que isso então serviria para alguma coisa, mas que não, essas mães procuraram então as autoridades, e foi ali que o rei Matias entra nessa história. Como ele já estava devendo muito dinheiro para a condessa, o conde já tinha morrido, então a queda dela seria maravilhosa, porque ela teria todos os seus bens confiscados, e a dívida que ele teria com ela simplesmente terminaria. É aí que muitos pesquisadores batem na tecla, pessoal, que essa história toda foi montada, que essa chacina toda aconteceu sim, mas que provavelmente não teria sido ela culpada, teria sido o próprio rei que teria inventado essa história, teria comprado o testemunho de 300 pessoas, tá? Mas que fica sempre na dúvida por causa desse diário, né, que supostamente foi entregue e foi comprovado que era a letra dela. Então, o que aconteceu? Eles montaram uma investigação, porque desde 1600 ela já estava sendo investigada, só que em 1610, mais ou menos, 1611, foi condenada pela morte de pelo menos 80 meninas, tá? Sem ser a Catalina, que era essa moça que tinha um caso com um dos juízes, os outros todos foram mortos. O Fíxico parece que teve uma morte por decapitação, e as outras tiveram uma morte muito triste também, tá, pessoal? Elas tiveram seus dedos cortados com o mesmo alicate que era utilizado para cortar o dedo das meninas, e que elas teriam sido jogadas vivas na fogueira. Uma delas, chamada Ilona Jó ou Helena Jó, ela era ama dos filhos da condessa e também era enfermeira. Também participava dessas torturas, mas ela disse que ela não gostava de fazer isso, que ela era realmente obrigada. Quanto a Dorca e a Ana, só que a Ana já morreu antes disso, né? Ela morreu em 1609, então ela não chegou a ser condenada. Que essas duas, junto com a Majorova, dizem que elas eram, assim, tratores, né? Na hora de bater, dizem que elas gostavam muito de bater, elas gostavam de cortar, e gostavam muito de humilhar essas meninas também. Então é uma história bem pesada, tá? Então por tudo isso, o que aconteceu, pessoal? A condessa foi condenada a ficar em exílio, tá? No seu próprio castelo, e os outros foram condenados à fogueira. As camponesas, né, as pessoas de classe mais baixa ali, parece que fizeram ali uma rebelião, mas foram ameaçados pelo rei a não se meterem mais com a condessa. E dizem, pessoal, tem duas histórias, tá? Que é falado sobre o final dessa condessa. Uma delas é que ela ficou dentro de um quarto do próprio castelo, que eles teriam murado o próprio quarto para que ela não recebesse mais a luz do sol, que ela ficava num cubículo praticamente imóvel, onde ela recebia somente água e pão, e que nem a luz do sol ela não poderia ver mais. Outra história já diz que isso tudo não aconteceu, que ela ficou sim no castelo, mas que ela tinha livre acesso inclusive aos jardins, e depois que ela já estava presa, ela deixou um testamento para os filhos, que nessa época também, pessoal, já não davam a mínima importância para a mãe. Eu não sei como é que era a relação dela com as crianças, mas eu acredito que ela não era uma mãe muito presente. Os filhos também pouco se importaram com o que aconteceu com ela. E assim foi.
Então, quando ela foi encontrada morta, quando eles entraram dentro do quarto, ela já estava morta há alguns dias e tinham vários pedaços de pães ali no chão que ela não havia nem tocado. Então, eles não sabem se ela morreu de causas naturais, se ela fez o suicídio mesmo por falta de alimento e de água, porque já fazia muito tempo que ela não havia mais recebido nenhum tipo de auxílio. Eu não sei nem se ela tomava mais banho, tá, pessoal? Então tem essa história que dizem que ela foi murada, praticamente emparedada dentro do seu próprio quarto, e tem outras que falam que não, que ela conseguiu escrever ainda o testamento dela e que ela tinha acesso aos jardins. Isso a gente nunca vai saber. É uma história ali que tem muitos pormenores, na verdade, né? Então, muitas pessoas acham que ela foi uma vítima, muitas pessoas acham que ela era louca, muitas pessoas acham que ela era perversa mesmo, que ela tinha esse sadomasoquismo ali insaciável, né? E que uma coisa juntou com a outra. Eu sei que ela hoje, pessoal, é lembrada, é conhecida como a Condessa de Sangue, tá? E eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Ela era louca? Ela era perversa? Ou ela foi vítima de um golpe que o rei Matias teria armado para confiscar ali os seus bens, né? E que também, de certa forma, ajudaria ele na quitação das suas dívidas? Deixo aí essa pergunta para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo de hoje. Peço novamente o likezinho, a inscrição, porque isso nos ajuda muito. E novamente lembro a vocês que vou deixar aqui na descrição o nome do livro, Lady Killers, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa história, tem mais coisas a respeito dela, tá? Eu tentei compilar aqui, né, na verdade, os pontos mais marcantes, mas tem muita coisa tenebrosa aí sobre essa mulher, tá bom, pessoal? Então, vou deixar aqui porque vale muito a leitura, tá bom? Recomendo para vocês. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.